Ele não respondeu a tua mensagem. E agora? Nem todo silêncio é rejeição. Mas toda vez que tu tenta adivinhar o que ele significa, tu te afasta da realidade e se aproxima da ansiedade. O que será que eu fiz de errado? Será que ele perdeu o interesse? Eu acho que eu acabei falando demais. E agora tu tá ansiosa e sem saber o que fazer. Revisa a conversa, tenta ler o que tu falou e entender aonde que as coisas podem ter dado errado. Esse cenário soa familiar pra ti? Isso não é intuição, é a ansiedade. O que uma psicóloga faria para lidar com essa situação? A ansiedade tenta transformar a nossa incerteza em alguma resposta, mesmo que seja uma resposta ruim. Por isso, normalmente, os cenários que a gente imagina são aqueles mais desfavoráveis possíveis. E é aqui que os conhecimentos da psicologia podem te ajudar muito. O primeiro passo é a gente aprender o que são as distorções cognitivas. As distorções nada mais são do que quando a gente interpreta a realidade de forma errada, com base naquilo que está dentro da nossa mente e não nas evidências que estão ali na vida real. E quando alguém não responde uma mensagem nossa, existem 2 tipos de distorções que são as mais comuns. Então, guarda esses 2 nomes. O primeiro deles é leitura mental, que é um tipo de distorção quando a gente acha que sabe o que está passando na cabeça da outra pessoa. E a gente está lendo a situação à luz da nossa emoção e do nosso medo, e não da realidade. E ninguém conhece a outra pessoa o suficiente para ter certeza do que realmente está passando na mente dela, sem nem ter perguntado. E o segundo tipo de distorção é a adivinhação do futuro. Quando a gente pensa que tem certeza do que vai acontecer, lembra, ninguém tem como acertar o futuro. E a ansiedade é aquele tipo de pensamento que fica só pensando no que vai acontecer. Mas e se? E se? E esse tipo de pergunta a gente não tem como responder no agora. É um movimento típico da ansiedade, querendo encontrar alguma resposta a qualquer custo agora. São só as tentativas da tua mente de preencher o vazio da incerteza. Só que por que isso acontece tanto? Esse tipo de situação tem tendência a acontecer quando a gente está começando um vínculo, então a gente ainda está começando a conhecer uma pessoa e tem poucas certezas do futuro em relação ao que vai acontecer entre tu e o outro. Ou quando a gente está em algum relacionamento que não nos passa muita segurança. Em relações inconstantes, a insegurança tende a se apresentar muito mais. E por consequência, a ansiedade também. Agora vamos para a prática? O que fazer quando a gente não recebe uma resposta de uma mensagem? O primeiro passo, não tenta resolver isso agora no auge da ansiedade. Estabelece um momento para te pensar sobre esse assunto. Se tu não receber uma resposta e ainda é de manhã, pensa: eu vou olhar de novo para essa situação com mais calma no final da noite. Eu sei que a ansiedade vai gritar quando eu falar isso, mas ainda tem algumas coisas para te fazer. Além de estabelecer um horário para te pensar de novo sobre essa situação, tu precisa tirar o foco disso. Então coloca o foco no teu trabalho, nos teus amigos, no teu treino, porque quando a gente foca exclusivamente em um vínculo e coloca toda a nossa energia nele, qualquer silêncio dessa pessoa faz a gente sofrer muito, porque a nossa vida inteira tá girando em torno dessa relação. Então nutre as outras áreas da tua vida também. Por mais desafiador que isso possa parecer, ajuda a tua mente a ver que a tua vida é muito maior do que uma única relação. Essa situação continua te incomodando? Tá na hora da gente pensar em ter uma conversa importante com essa pessoa. Nessa conversa, é importante a gente conseguir falar sobre o nosso desconforto, perguntar o que aconteceu antes de sair acusando e tirando conclusões. É muito importante a gente conseguir alinhar expectativas dentro de um relacionamento, para que o outro tenha clareza do que a gente está esperando receber e também a gente saiba o que o outro está disposto a entregar. Essas conversas podem ser muito difíceis e dar muito medo, porque às vezes a gente vai descobrir coisas difíceis, como por exemplo que a outra pessoa está indisponível mesmo. Mas é melhor saber isso do que ficar preso em um ciclo de uma relação de insegurança. Como que tá o padrão de comunicação dessa relação? Isso já nos dá um pouco mais de pistas concretas sobre o que a gente pode esperar receber ou não dessa relação. Porque se a pessoa só fez isso uma vez, pode ser que tenha surgido algum imprevisto no trabalho, ou que ela esteja um pouco distraída e realmente acabou esquecendo de responder a mensagem, ou não teve tempo. Um relacionamento saudável não se constrói na dúvida constante. Não tem nada de errado da gente falar sobre as nossas inseguranças dentro de um relacionamento. Isso é muito saudável. Agora, se não existe espaço para isso, talvez seja a hora de tu repensar essa relação. Então vamos para uma parte muito importante desse vídeo? Eu vou te entregar um bônus então.
Quais são os sinais que tu deve estar atenta de que talvez essa relação não esteja indo para um caminho muito saudável? Primeiro sinal de alerta: tu não sente que tem espaço para conversar com a pessoa. Invalidação emocional: quando tu fala o que sente, a pessoa fala, não, isso é coisa da tua cabeça. Ou frases desse tipo. Como se aquilo que tu sente não fosse legítimo e a outra pessoa soubesse mais do que tu tá sentindo do que tu mesma. Isso é um sinal importante de alerta. Terceiro ponto pra te estar atenta: aquelas conversas que parecem que não esclarecem nada. Tu sai mais confusa do que tu entrou. A outra pessoa desvia, evita ou nunca responde de forma clara o que tu tá trazendo. Cuidado com esse tipo de relação, porque a tua insegurança nesses casos pode estar te apontando algo muito importante sobre essa relação, de que não tá tendo segurança e disponibilidade emocional para se relacionar. O mais importante de tudo: lembra que perguntar não é a mesma coisa que cobrar. Quer aprender como falar das tuas inseguranças sem soar como uma cobrança? Comenta aqui, que o próximo vídeo pode ser sobre esse assunto.